Unidade 2, Sociólogos Brasileiros. Aula 6.2, conteúdo: Florestan Fernandes. Habilidade: compreender a contribuição sociológica de Florestan Fernandes para o Brasil. Olá! Estamos de volta com nossa aula de Sociologia. Agora eu, professor Dário Pinheiro, vamos iniciar um novo conteúdo. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão do conteúdo visto na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos de um importante sociólogo brasileiro, Caio Prado Júnior. Vimos a sua história de vida, que ele nasceu em São Paulo em 11 de fevereiro de 1907. A família Prado fazia parte da sociedade nobre paulistana, ou seja, era uma família que tinha dinheiro, era uma família rica. Caio Prado Júnior teve também uma importante trajetória política. Atuou no Partido Democrático, na Aliança Liberal e Partido Comunista Brasileiro. Por São Paulo, ele elegeu-se deputado constituinte. Mas nesta aula, o principal que nós falamos foi de sua obra e do livro, especificamente, Formação do Brasil Contemporâneo, que é dividida em 3 partes interligadas. A primeira delas fala sobre o povoamento e diz que o Brasil está situado, como toda colônia de exploração, como espaço de fornecimento de matéria-prima para o mercado externo. A segunda parte fala da vida material e destaca o lugar central ocupado pela grande exploração voltada para produzir e exportar gêneros tropicais ou minerais de alto valor no mercado internacional, como a cana-de-açúcar, o ouro, o café e etc. E a terceira parte, a vida social, que aborda a organização social, a administração e a vida social e política do povo brasileiro. Desta forma, foi apresentada a obra de Caio Prado Júnior. Vamos iniciar os conteúdos da nossa aula, mas antes vamos ver o nosso desafio do dia. Observem atentamente a animação. Esta é a trajetória comum da maioria dos brasileiros desprovidos inicialmente de bens materiais. Quem seria este brasileiro da animação? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar de mais um importante sociólogo brasileiro. Quem será esse sociólogo? É um estudioso que trouxe também a sua contribuição, a sua percepção e a sua forma de interpretação para a formação do povo brasileiro. Tentou compreender como este país, que é o nosso, que nós vivemos hoje, que é o Brasil, se formou desde o início até os dias em que ele viveu. E aí nós podemos perceber também, e veremos em nossa aula,
o quanto a sua interpretação é atual e valorosa para a compreensão de nós mesmos enquanto brasileiros. Vamos falar um pouco hoje de um sociólogo chamado Florestan Fernandes. Vamos assistir a um pequeno vídeo? Mãe doméstica, pai desconhecido, é assim que começa a nossa pequena biografia desse importante estudioso do povo brasileiro. Florestan Fernandes nasceu no ano de 1920, no estado de São Paulo, e falecimento em 1995. Atravessou praticamente todo o século XX. Dedicou sua atuação política à defesa da educação pública para todos. Florestan Fernandes foi filho de uma mãe solteira, que exercia o ofício de empregada doméstica na capital paulista. Florestan Fernandes trabalhou desde criança como auxiliar em uma barbearia e depois como engraxate. Essa é apenas um pouquinho da história desse importante sociólogo brasileiro, que é Florestan Fernandes. Florestan Fernandes também foi um intelectual muito importante para os estudos sociológicos no Brasil. E ele começou a sua trajetória intelectual no ano de 1940, na Universidade de São Paulo, que até hoje existe, que é a USP. Se formou em Ciências Sociais. Alguns anos depois, é nessa mesma instituição, ou seja, na USP, na Universidade de São Paulo, que ele, Florestan Fernandes, obtém o título de doutor, após ter cursado seu mestrado na Escola Livre de Sociologia. Então, Florestan Fernandes foi acadêmico de Ciências Sociais, foi doutor na Escola Livre de Sociologia e Político, e é por isso que nós podemos chamá-lo de mestre. Exatamente. Vamos novamente assistir a um pequeno vídeo aludindo sobre Florestan Fernandes, o mestre. Agora que vocês conheceram um pouquinho sobre a vida de Florestan Fernandes, sua trajetória acadêmica, vamos retornar à nossa aula falando da sua obra, ou seja, do que ele deixou escrito sobre as suas interpretações, as suas análises e a sua visão sociológica
do Brasil, do povo brasileiro. A obra de Florestan Fernandes, no conjunto, é uma obra extensa e múltipla, ou seja, ela é grande e falou de vários assuntos, todos relacionados à sociologia e ao povo brasileiro. Ele assinala o início de uma nova época na história da sociologia brasileira e inaugura um novo estilo de pensamento sobre as configurações e os movimentos da sociedade. Florestan Fernandes permite conhecer o presente, repensar o passado e imaginar o futuro. Esta é uma característica muito importante que permeia toda a obra literária de Florestan Fernandes, porque é vendo o presente que ele busca no passado para poder imaginar um Brasil no futuro. Mas é claro, tudo isso fundamentado, tudo isso baseado em análises científicas, em análises que são feitas à luz da sociologia. É por isso que Florestan Fernandes inaugura, dentro da história da sociologia no Brasil, uma nova etapa, porque ele, assim como outros autores, também trazem uma contribuição significativa e importante para se entender o povo brasileiro. Vamos fazer uma pequena vista sobre as obras de Florestan Fernandes. Temos aí alguns livros, né? Nós relacionamos alguns livros como, por exemplo, clássicos sobre a Revolução Brasileira, O que é Revolução, Nós e o Marxismo, Florestan Fernandes, Sociologia Crítica Militante, A Contestação Necessária. Ele teve uma obra também que ele escreveu chamada Marx, Engels e Lenin, Poder e Contrapoder na América Latina, da guerrilha ao socialismo, Florestan Fernandes na Constituinte, Florestan Fernandes, Vida e Obra. Esses são livros que nós relacionamos para vocês, mas temos aqui algumas obras que marcaram o início da trajetória acadêmica de Florestan Fernandes e de toda a sua interpretação dos movimentos sociais no Brasil. Como já dissemos agora há pouco, Florestan analisa o presente, interpreta o passado para poder imaginar o futuro. Mas uma obra que tem grande representatividade é a obra que se chama Organização Social dos Tupinambá. Essa é uma importante contribuição sociológica que é encontrada também em livros como A Integração do Negro na Sociedade de Classes, O Negro no Mundo dos Brancos, Mudanças Sociais no Brasil, A Revolução Burguesa no Brasil, A Sociologia numa Era de Revolução Social, A Revolução Burguesa no Brasil, uma outra edição, e Da Guerrilha ao Socialismo, agora analisando a Revolução Cubana. Percebam que Florestan Fernandes, dentre as obras que ele escreveu, das análises que ele fez do Brasil em um contexto mundial, ele traz, pelo menos em seus títulos, questões de movimentos sociais. E é aí que está a grande, digamos assim, mudança e a grande representação para a sociologia brasileira, quando ele começa a perceber que a sociedade brasileira também está em constante movimentação social e que isso vai influenciar diretamente a vida política e a vida social de todos nós, de todos os brasileiros, não somente naquela época, naquele momento, mas como dissemos agora há pouco, com elementos que possibilitem imaginar o futuro, porque esses movimentos sociais
não aconteceram somente naquela época, somente no século XX. Eles continuam acontecendo também no século XXI. Por isso, é importante nós conhecermos um pouquinho de Florestan Fernandes e da sua importância para a sociologia no Brasil. Vamos agora ao pensamento sociológico de Florestan Fernandes. Aí nessa tela vocês podem observar uma notícia de um jornal que diz assim: o pai da sociologia brasileira. Era assim e é assim que Florestan Fernandes é considerado até o dia de hoje. Esse jornal ele é datado do ano de 1995, quando foi o falecimento deste sociólogo brasileiro. E qual foi a grande contribuição sociológica que Florestan Fernandes deixa para a sociologia brasileira, para que ele possa então ser considerado o pai da sociologia brasileira? Em uma formulação muito breve, pode-se afirmar que a interpretação do Brasil formulada por Florestan Fernandes revela a formação, os desenvolvimentos, as lutas e as perspectivas do povo brasileiro. Como já dissemos agora há pouco, através dos títulos das obras de Florestan Fernandes, nós podemos concluir que ele faz uma análise de diversos movimentos sociais, a grande maioria ocorridas no Brasil e algumas ocorridas pelo mundo. Mas para quê? Para entender e para deixar claro para todos nós que os movimentos sociais são de grande importância para um povo, não somente para o Brasil, porque ele contribui, no caso o movimento social, contribui para os desenvolvimentos e trazem perspectivas para o povo brasileiro. Mais adiante, em nossos estudos de sociologia, em outras séries, vocês terão a oportunidade de compreender, de ouvir falar mais um pouco sobre o movimento social, que é uma ótica, que é um ponto central na escrita e no pensamento de Florestan Fernandes. O povo brasileiro, ele é formado, como todos nós já sabemos e já vimos em vários componentes curriculares, ele é formado por populações indígenas, por conquistadores portugueses e por africanos trazidos como escravos. Mas não somente essas etnias, como a etnia indígena, a etnia branca portuguesa e a etnia negra africana, formam o povo brasileiro. O Brasil, nós sabemos também que é formado por outros imigrantes, por outros povos, por outras etnias europeias, árabes e asiáticos, que foram incorporados como trabalhadores livres no Brasil. Vocês lembram? Agora há pouco, na aula anterior, nós falamos de Caio Prado Júnior. E Caio Prado Júnior faz uma interessante análise sobre essa questão da escravidão no Brasil, quando o professor Josino dizia para nós que o escravo foi libertado e foi deixado a ermo. Exatamente, esse escravo depois, que era o negro, ele não foi absorvido no novo mercado de trabalho. Ele não tinha qualificação. Quem foi absorvido foram outras etnias, outros brancos, outros povos, como, por exemplo, os europeus, árabes e asiáticos que vieram para o Brasil, mas que já deram continuidade no desenvolvimento e na formação da sociedade brasileira. Percebam que aquela escravidão negra, nos moldes do escravismo, como foi realizado aqui no Brasil, foi deixado de lado. Os escravos foram libertados. Sim,
de certa forma, foram, mas no Brasil, outros imigrantes deram continuidade no mercado de trabalho. Vamos continuar com o pensamento sociológico de Florestan Fernandes. E nessa continuidade do pensamento sociológico, nós vamos confirmar mais uma vez, na visão desse autor, que a nossa história é baseada no escambo e escravidão. Escambo é a troca, escravidão é aquilo que o professor Josino já falou e que agora nós reforçamos com Florestan Fernandes. E também a nossa história ela é baseada no colonialismo, ou seja, fomos colônia de Portugal, fomos colônia do Império Português e logo a seguir, no decorrer da história brasileira, fomos também baseados no imperialismo. Sim, porque o Império Português veio para o Brasil. Numa sequência histórica, através do tempo, chegando já no século XX, nós chegamos no Brasil urbanizado, na urbanização, para logo a seguir estarmos na industrialização. Percebam que são fases da nossa história que vão sendo analisadas por este sociólogo chamado Florestan Fernandes. Por meio dessa história, da qual se dá inicialmente a formação da sociedade de castas, onde a sociedade é dividida em castas, que era o senhor do engenho, o escravo, e posteriormente da sociedade de classes. A sociedade de classes vista justamente na percepção marxista de proletários e de burgueses, de trabalhadores, e de proprietários dos meios de produção. Florestan Fernandes traz essa análise bem marxista para a formação do povo brasileiro. Saímos de uma sociedade de castas para uma sociedade de classes. História essa que, no século XX, desenvolve-se com lutas de trabalhadores do campo e da cidade, pela conquista de direitos sociais ou pela transformação das estruturas sociais. Mais uma vez, nós percebemos no pensamento sociológico de Florestan Fernandes que ele traz sua análise, ele centraliza o seu ponto de vista, na luta dos trabalhadores, sejam eles do campo, sejam eles da cidade, e que através dessas lutas os trabalhadores vão conquistar direitos, e esses direitos, nessa percepção de Florestan Fernandes, ela é fundamental para transformar as estruturas sociais. Quando falamos em transformação das estruturas sociais, nós dizemos também que ele vai mudar o modo como a sociedade se organiza, de uma sociedade colonial para uma imperialista, de uma sociedade urbana para uma sociedade industrializada, para uma sociedade escravista de classes, de castas, para uma sociedade de classes. E tudo isso é permeado, esse movimento se dá, na visão de Florestan Fernandes, graças às lutas que os trabalhadores em todas as camadas sociais, no caso, através da história, se deram no Brasil. É por isso que Florestan Fernandes também é considerado o fundador de uma sociologia crítica, onde ele não somente narra a história do Brasil dentro de uma visão sociológica, mas também traz uma contribuição crítica da formação do nosso povo, que é fundamental para a construção do país chamado Brasil. E como que isso se dá?
através do entendimento, digamos assim, popular dessa história para promover mudanças sociais. Toda a produção intelectual de Florestan Fernandes está impregnada de um estilo de reflexão. Como já dissemos agora há pouco, ele não simplesmente vai narrar a história, buscar aspectos que contribuem para a formação do povo brasileiro, mas também ele vai fazer uma reflexão sobre o comportamento político, sobre o comportamento social desse povo, fundamentalmente dos trabalhadores, que questionam a realidade social e o pensamento. Sim, porque a sociologia também vai tentar entender como este povo, no caso os trabalhadores, que é o objeto de estudo principal de Florestan Fernandes, contribui para as mudanças sociais, não somente através das suas ações, mas de seus pensamentos levados à praxis, levados à prática. As suas contribuições sobre as relações sociais entre negros e brancos na sociedade brasileira, por exemplo, estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social. Percebam aí o tom de reflexão, de busca, de entendimento da dinâmica das relações sociais que se dão no Brasil entre os vários povos que contribuem para a formação desse povo, como brancos, negros, porque isso promove, digamos assim, e provoca a dinâmica da sociedade, a dinâmica da realidade social. Florestan Fernandes quer desvendar as tendências destas relações e, ao mesmo tempo, discutir as interpretações prevalecentes. O que isso significa? Se de repente um historiador, um estudioso, alguém que está emitindo opiniões, ele traz uma interpretação, é importante que se ofereça também outros pontos de vista, que não sejamos apenas concordantes e, digamos assim, aceitar as interpretações prevalecentes. É a esta reflexão que este autor, que este sociólogo Florestan Fernandes chama a todos nós. É por isso que ele inaugura no Brasil uma sociologia crítica, por ser um convite à reflexão sobre a realidade que está dada, sobre a realidade na qual vivemos, e não apenas aceitá-la. É claro que você pode concordar, mas também pode contribuir com a sua discordância, como dissemos agora há pouco, também fundamentada em análises, em aspectos históricos, sociológicos e até mesmo científicos. No mesmo sentido, as duas reflexões sobre os problemas da indução na sociologia avaliam cada uma e todas as teorias. Vejam que nós dissemos que você não precisa simplesmente concordar e não tão somente discordar, mas avaliar cada uma e, se possível, todas as teorias a respeito de determinado assunto. Isso é o que é ser reflexivo. É este convite que Florestan Fernandes traz em toda a sua obra, que você, que nós, que os estudiosos procurem refletir sobre aquilo que está dado, sobre aquilo que está posto neste momento e utilizando métodos e técnicas de pesquisa e explicação. Neste caso,
não podemos esquecer as ferramentas da cientificidade. Não é somente falar por falar, mas comprovar, buscar qual método que você utilizou, buscar uma técnica adequada para a interpretação e para a sua fala, para a sua colocação, para a sua interpretação sobre o assunto que você está falando. Da mesma maneira que oferecem novas contribuições para o conhecimento das condições lógicas e históricas de reconstrução da realidade. É justamente aí que ele deixa para nós um grande recado. Essas discussões, essas reflexões, utilizando técnicas, utilizando métodos, contribuem para a reconstrução da realidade. E é este o movimento da sociedade. É desta forma que Florestan Fernandes interpreta e vê a sociedade em movimento, através da sua reflexão e através do seu movimento social. O mesmo pode-se dizer sobre os seus trabalhos e sobre a sua teoria sociológica. A perspectiva crítica está presente em toda a sua produção intelectual, incluindo, obviamente, o ensino, a conferência e, principalmente, o debate público. Mais uma vez, queremos deixar aqui para vocês uma mensagem clara deste autor que, como vimos também agora há pouco, é considerado o pai da sociologia brasileira, no sentido de inaugurar uma nova etapa do pensamento crítico brasileiro. Florestan Fernandes questiona o real, o que ele vê, o que ele observa e também o pensado, o que está no pensamento. Tanto os pontos de vista dos membros dos grupos e classes compreendidos na pesquisa, como as interpretações elaboradas sobre eles. Assim, alcança sempre algo novo, outro patamar, horizonte. Exatamente, horizonte é ver um pouco mais à frente, além desta visão, desta percepção que nos está sendo dada. Florestan Fernandes vai além do que está como estabelecido, como explicado. Queremos deixar aqui para vocês esta contribuição da sociologia crítica brasileira inaugurada por este sociólogo que tão brilhantemente deixou sua contribuição para os estudos sobre o povo brasileiro. Falamos de Florestan Fernandes. Essa é a nossa mensagem, desculpa, professor Josino, esta é a nossa mensagem para todos vocês. E amanhã temos um novo encontro. Exatamente. Até lá a gente se encontra aqui com uma aula e a nossa revisão e a nossa avaliação, fechando assim a nossa sociologia nessa turma aqui. Não é isso?